Abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. É uma carta pastoral. E Paulo instrui Timóteo ali como deve proceder na igreja do Senhor. E o que ele deve ensinar para a igreja e ser para a igreja nesse contexto da palavra do Senhor. Então, hoje, especificamente, estaremos falando sobre as qualidades do ministro que perpassa por sobriedade e modéstia. No capítulo 3, versículo 1 até o 7 de Timóteo. Então, abram suas Bíblias aí, em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Ele começa dizendo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Porém cordato, eu perdi aqui o nosso inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, pensando nessa questão dos requisitos para o ministério, nós estamos aqui na premissa irrepreensível. É necessário que o bispo seja irrepreensível. E a palavra necessidade e irrepreensível tange o restante do texto, que revela que é necessário que o ministro da palavra, o presbítero, o oficial da igreja, ele deve ser também modesto e sóbrio, ou sóbrio e modesto, que é a sequência. Nesse sentido, nós lembramos dos 3 aspectos do ministro que envolve o lar. Então, envolvendo o lar, ele como marido, como governo do lar e como mestre dos filhos, ou no treinamento dos filhos, ele deve ser irrepreensível. E é interessante que, se a gente começar com o lar, nós vamos ver que é terrível um marido, ou um governo do lar, ou um mestre do lar que não tem nem sobriedade e nem modéstia, que não tem temperança. Foi o que nós falamos a semana passada. E hoje nós estamos falando de sobriedade e modéstia. Isso para que seja um marido, um governo e um mestre da família que vai ser escolhido por Deus, ou que foi escolhido por Deus, para ser aquele que vai cuidar da igreja dele, que é a menina dos olhos de Deus. É muito interessante, porque quando eu olho para a irmã Luísa, ela é filha do Rei dos Reis. Eu estou olhando para ela aqui, ela está bem debaixo da câmera, não é? Ela é filha do Rei dos Reis. E que grande privilégio Deus me dá de pastorear esta irmã. Mas Deus diz: você não vai pastorear minha irmã, a minha filha, se você não tiver essas qualidades. Porque, afinal de contas, Deus está confiando a filha dele aos cuidados do Raimundo, pastor Raimundo, do Antônio Moura, que é presbítero, do Osman Barreto, que é presbítero da igreja, do Gessélio Silva, que é presbítero da igreja, do Ronaldo, que é presbítero da igreja. Deus está confiando esta viúva, ela é viúva também, aos cuidados do Aguinaldo, do irmão Wilton, do irmão Samuel Bahia.
e é a filha do rei. Não podemos esquecer disso. É a filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que está no trono do universo. Então, Deus requer desse homem que ele seja temperante, sóbrio e modesto. E hoje nós vamos pensar sobre sobriedade e modéstia. Então, primeiro, sobriedade. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar aí, tudo tranquilo? Sobriedade. Então, o que significa sóbrio? A síntese de sóbrio é de mente equilibrada e sadia. É interessante, porque o temperante aponta para o vinho, para o entorpecente. Agora, a sobriedade aponta para uma mente equilibrada e sadia. É possível que você nunca toque em álcool, nunca toque em drogas, nunca toque em entorpecente e seja um problema mental, tenha problema mental. Aliás, a humanidade toda tem problemas mentais. Vocês sabiam disso? E eu vou provar. Quando a Bíblia diz arrependei-vos, a Bíblia diz mude de mentalidade, mude de mente, porque a mente do homem fora de Cristo está estragada e ele não tem a sobriedade, o equilíbrio que Deus, ao criar o homem, planejou para você e para mim. E ao requerer isso do cristão, meus queridos irmãos, Deus está chamando você de volta, de retorno a Ele, porque ao requerer isso do pastor, Ele requer isso de todos os crentes. O treinamento do Josué é que ele seja um sadio mental e não um débil mental, né? E qual é um débil mental? Se o Josué não honrar seu pai e sua mãe, ele é doido varrido, é malucão do juízo, né? É um insensato, a Bíblia diz. Por quê? Porque os mandamentos da lei de Deus, Ele vai nos chamar de volta à sensatez. Isso significa que a vida cristã não é um sentimentalismo, é exercício sadio da razão e do juízo. A vida cristã não é sentimentalismo. Sentimentos existem e foi Deus que criou. Você tem sentimentos? Ah, pastor, mas os sentimentos são importantes. São. Quando eu abraço a Gorete e dou um cheiro nela, minha esposa, o sentimento é grande, não é? A gente fica todo assim, emocionado. Deus fez isso para eu curtir com Gorete. Quando minha neta faz aniversário, eu fico muito entusiasmado. Completou 8 anos. Mas nunca o sentimento deve estar no trono ou galopando, não é? O cavaleiro é a razão, o sentimento é o cavalo. Nunca o cavaleiro é o sentimento e a razão o cavalo. Nunca você deve se conduzir por sentimentos, porque você vai fazer muitas bobagens, como nós falamos na semana passada. O caso de Adão e Eva, o caso de Sansão, o caso de Salomão, o caso de Davi, são casos que foram tangidos por sentimentos. Eles sabiam o que deviam fazer, mas não fizeram. Eles não foram sóbrios em alguns momentos da vida. Pastor, é possível o pastor em dados momentos perder a sobriedade? É. Por exemplo, a Bíblia diz inimigo de contendas. Tem pastor que bate boca com a ovelha, bate boca com o oficial da igreja. É vergonhoso, crie vergonha, não é? E se for eu, crie eu vergonha, não é? É verdade, não é? Nós não estamos aqui para dar carão nas pessoas, mas para orientar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a vida cristã, nesse sentido, não é sentimentalismo. Então, do grego, a palavra sofron, de mente salva. E eu gosto dessa tradução de mente salva, sabe por quê? Porque ela aponta para a raiz da expressão soterologia. Vocês já ouviram falar em soterologia? É a doutrina da pneumatologia do Espírito Santo, não é?
Eclesiologia é a história da igreja. E soterologia. Cadê o teologando Ronaldo? O que é soterologia, teologando? É a doutrina da salvação. E olha, essa palavra significa de mente equilibrada, que freia os próprios desejos. Sabe, queridos, nós temos às vezes desejos que, se nós pronunciássemos, seríamos envergonhados, não é? Às vezes está fritando um jaraqui aqui na vizinhança da igreja e o cheiro entra pelas janelas e dá vontade da gente pegar um punhado de farinha do arini, né? E comer com o jaraqui. Isso não é pecado dizer que está sentindo o desejo de comer jaraqui frito. Lá na feira tem. E os outros desejos. Mas desejar é natural. Ceder aos desejos é pecado. Quando você estiver desejando o que não deve, o que não pode, pela palavra de Deus, a palavra de Deus proíbe, então você deve refrear os seus impulsos. Deve ser autocontrolado, moderado, e é daí a palavra sensato que vai aparecer em outros textos, como nós vamos ver daqui a pouco. E também daí a palavra freio, que significa que tenha freio. Você compraria um carro sem freio? Ou seja, não vote em pessoas candidatas ao presbiterato, ao diaconato, ou não ordenemos nós, concílios da IPB, pessoas desenfreadas, que não têm freio. Você precisa ter freio como marido, como esposa, e os meninos precisam também ser refreados, né? Mamãe às vezes não diz não, né? Ela está com ódio de você ao dizer não. Eu estou olhando aqui para as gêmeas, né, que tiraram uma foto tão linda comigo ainda agora, né? Eu estou olhando aqui para o Eduardo. É Deus usando seus pais para ensinar você a ter freio, né? Uma vez meu sonho, quando eu era criança, naquele tempo era tudo difícil, era comer um pudim inteiro, né? E aí eu cheguei aqui na igreja, fui compartilhar aqui, e a irmã Thelma me deu o pudim por uns 3 ou 4 aniversários, o pudim inteiro, né? Mas se eu como o pudim inteiro, eu tinha me dado mal, porque eu já estou idoso, o intestino não aguenta um pudim inteiro. Então, seja moderado, seja controlado, tenha freio. Então, pensando de mente sadia, sobriedade é conduzir-se pela razão da palavra de Deus. Frônimos, que é um decorrente, que tem que ver com inteligência, com sabedoria e com prudência. Isso nos leva a um texto que eu não anotei aqui, é de Jeremias, que diz que dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. É Jeremias ou é Isaías? Alguém acha para mim? Jeremias? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Nosso cooperador ali vai achar esse texto. Ora, nós não estamos aqui num sensacionalismo, num emocionalismo, numa manipulação de palco, de plateia. Não, nós não estamos aqui querendo que você seja manipulado. Você tem que pensar, pesar, medir, calcular, ver se realmente é isso que Deus quer para você, e se não for, mesmo que seja eu ou até um anjo do céu, diz a palavra de Deus, que vem e vos pregue evangelho que vá além dos que está escrito, seja anátema, seja maldito. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quando nós olhamos isso, nós lembramos de Jesus usando a palavra frônimos, não é? Que é uma decorrente, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, inteligente, sábio. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, ele tem base sólida. É muito ruim quando nós temos uma pessoa insegura
do que pensa, do que crê e do que quer. Nós temos uma base sólida, que é Jesus, o fundamento dos fundamentos, a pedra angular, a pedra preciosa, que os construtores rejeitaram, mas para nós é eleita e preciosa, porque ela é a nossa salvação. E diz a palavra de Deus: transbordaram os rios, caiu a chuva, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com impacto contra aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas aquele que não ouve a palavra de Jesus, não pratica, será comparado a um homem insensato, que é o inverso, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso quer dizer que Deus quer filhos com bases sólidas. Sabe, pessoas que não suportam nada. Às vezes na igreja, o irmão passa pelo outro e nem viu, e o outro diz: ele não falou comigo, nessa igreja ninguém me dá atenção, nunca mais eu volto aqui. Casca de ovo, como alguns chamam, não é? Pele fina. Se tudo magoa, tudo dói, tudo machuca, o pastor não pode olhar com o olho vesgo, porque o cara já sai fazendo beicinho. Meus irmãos, aprendamos. Hoje eu dizia para o meu filho: aprenda a suportar, porque a relação humana, ela é cheia de ofensas, e às vezes cheia de interpretação errada. Você sabe que o bêbado, que é o não sóbrio no sentido português da palavra, é aquele que perde o senso de comunicação, que perde o senso de direção e que perde o senso de interpretação. E quando nós lemos Erasmo de Roterdã, no livro Elogio à Loucura, ele diz que a religião embebeda. É verdade, quando a religião não está sob as rédeas do mestre dos mestres, do rei dos reis, de Jesus, ela não deixa pessoas salvas, mas bêbadas, insensatas. E aí a pessoa não suporta o casamento, não suporta o emprego, não suporta a relação com os vizinhos, não suporta as chuvas, o vento, não suporta o ímpeto que vem do rio que enche, porque ela não é edificada sobre a rocha. Você é muito frágil assim? Ou você está fundamentado? Eu não preciso das pessoas me aprovando para eu fazer o trabalho de Deus. Eu tenho que saber se sou chamado. Eu não preciso dos irmãos concordando para eu buscar fidelidade na Bíblia. Eu devo buscar fidelidade porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Não é o feedback de vocês que vai me fazer aceitável na presença de Deus, mas é minha fidelidade a Deus. E é a minha fidelidade a Deus que vai fazer o verdadeiro bem a vocês. Porque se eu não for fiel a Deus, eu não estou fazendo bem a vocês. Eu preciso, como servo do Senhor, me preocupar em ser fiel como pastor. Se os irmãos não me olham direito, que na verdade eu sou muito amado aqui na igreja, né? Eu tenho um carinho das crianças que eu sempre digo, poucos pastores têm. Vai lá na minha página do Facebook e vê minhas fotos. Eu passeio nele com meu carrinho ali, como é o nome desse carrinho aí? O scooter, né? Porque eu sou cadeirante, né? E aí quando eles são novinhos, ainda no ventre, eu estou orando por eles. Nós temos uma relação muito boa. Mas há casos, sim, de pessoas que não gostam, que repudiam a forma como eu falo, como eu faço. Aqui na igreja eu não conheço, mas quem sabe está escondido no coração, não tem problema, meu irmão, né? Mas não fique com essa amargura, não, venha comigo, nós vamos conversar, nós vamos orar, quem sabe eu não estou errado. Uma vez, posso contar isso, né? Uma vez uma irmã chegou comigo e falou uma palavra um pouco
um pouco dura, né? E ela usou a expressão, eu tenho nojo do senhor. No começo do meu ministério. E a minha resposta, sabe qual foi? Minha irmã, eu sou um ser nojento. Eu só não sei em que eu fui nojento com você. Não, pastor, eu não quis dizer isso. Eu disse, mas disse. E a verdade é que eu sou nojento mesmo. Mas me conta aí. E sabe o que aquela irmã me disse? Ela disse, pastor, o senhor quando está na porta da igreja, naquele tempo eu conseguia andar para a porta, o senhor cumprimenta com mais atenção os mais ricos da igreja. E aquelas pessoas mais simples, o senhor só diz, oba, e vira o rosto. E era verdade. Não estava certo a forma de abordagem, ela se corrigiu. Mas ela precisava sinalizar que eu não estava tratando os meus irmãos com a igualdade devida. No reino de Deus não tem rico e pobre, intelectual e ignorante. No reino de Deus tem filhos do rei que devem ser tratados com todo respeito. Sabe, queridos, eu podia ficar fazendo beicinho, chamar o conselho da igreja e dizer, vamos disciplinar esta irmã. Mas às vezes a pessoa não tem a forma de dizer, mas é porque ela ainda não alcançou. Agora provavelmente se trata de uma irmã muito madura, muito fiel ao Senhor, serva do Senhor amada. Mas do jeito que você é, quando chega na igreja, você quer participar. E o outro tem que aprender, não tem que ver a forma, mas tem que ver o conteúdo, se corresponde à verdade. E a forma, pastor? Se tiver errada, vamos corrigir depois. Ok? Então, não seja alguém insensato. O prudente é aquele que tem base, é aquele que tem fundamento. Tudo bem? Deu para entender aí? Quantos podem dizer amém? Saiu um amém assim meio michuruca, mas saiu um amém. É amém de presbiteriano. Ok. O que seria uma mente não salva? Perdida e doente, que é o inverso. Então nós vamos ler Salmos 56, 5, que diz, todo dia torcem as minhas palavras. Isso é uma mente doente. Você já viu alguém que a gente fala alhos e a pessoa entende brugalhos? A gente está dizendo uma coisa e ela entende outra. É uma mente doente. Precisa recuperar a mente. Às vezes você está falando uma coisa, eu não venho mais na igreja porque o pastor queria me atingir. Um dia aconteceu isso, eu digo, rapaz, você se sente, ou moça, você se sente muito importante, não é? Você acha que eu passo a semana trabalhando no sermão, pensando, hoje eu vou pegar o Tota, né? Não era o Tota não, né? Parece que eu passei a semana preocupado. Eu tenho 100 pessoas, 160 pessoas para pregar, talvez 200, mas eu gastei a semana toda pensando no Mateus. Rapaz, eu passo a semana toda pensando na minha mulher, não em tu, Mateus. Entenderam? Então, há casos que o pastor quer realmente acertar porque está com um ressentimento no coração. Ele também está com a mente doente, ele também é um débil mental, ele precisa se converter ou pedir conversão de Deus naquela área da sua vida. Os irmãos concordam que é assim? É a palavra de Deus. Então seja alguém que não torce nem as palavras do próximo nem do Senhor. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ou seja, o cara está possuído de pensamentos contra o Senhor para o mal. Vocês conhecem alguém assim? Existe um grupo de pessoas que vive escrevendo contra a religião, contra a fé, contra o cristianismo, contra os fiéis. Existem até sites, não é sites, como é que a gente chama? Páginas que são especializadas em combater cristãos? Como é que chama? Blogs, né? E fazem um trabalho terrível. Meus irmãos, não se zanguem não. Sabe por quê? A Bíblia diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eles estão precisando de cura, como um dia nós precisamos. Daí a palavra arrependei-vos, é o começo da fé, que é a cura da mente. Quando você se rende à palavra de Deus e você
rejeita tudo aquilo que contraria a fiel, suficiente, inerrante e suficiente palavra de Deus. Isaías 59:7 diz: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente, os seus pensamentos são um pensamento de iniquidade, os seus caminhos a desolação e abatimento. E grife a palavra pensamento, que a raiz da palavra é arrependimento. Metanoia, noia é mente. Então o pensamento deles está doente. O Salmo 38:5 diz: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. É o Davi dizendo que ao adulterar e ao cometer aquele homicídio, ele diz, ele está atestando que isso foi se deixar pela loucura da sua mente. O adultério é loucura. A Bíblia diz em Provérbios que só quem quer arruinar-se é que procura o adultério, porque o traído não terá compaixão do traidor. Quando chegar a hora, ele vai pegar o cara ou a moça, né? Eu conheço um caso que o cara adulterou e a esposa dele pegou um cacete, né? Aquele pau que os americanos usam, como é o nome aquilo ali? Como é que chama? Taco de beisebol, né? Só que aqui no Brasil é perna manca, tá? E a pobre ficou quebrada. É loucura, tem tantas mulheres, tem tantos homens solteiros, né? Vá se relacionar com eles, não seja louco. Ok. Provérbios 5:23 diz: ele morrerá pela falta de disciplina. O homem que adultera, ele é indisciplinado, e pela sua muito loucura, perdido cambaleia. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante, nada sabe, não sabe coisa alguma, ela é doida. A mulher que ama, não é apaixonada. Paixão na Bíblia é sofrimento, num texto, e apaixonado tem que ver com as coisas da carne. Você tem que ter freio. Deus não te fez para ser assim. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a loucura. Uma mente não salva, perdida, doente. A Bíblia diz que o ministro deve ser sóbrio. Ok. Então, de mente sadia revela que o arrependimento, em síntese, significa abandono da mente doente e doentia do pecado e retorno à mentalidade divina. Quando a Bíblia diz arrependei-vos, não é só apenas uma ordenança do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas a Bíblia dizer arrependei-vos, a Bíblia está dizendo, está convidando você à saúde mental. Tenha saúde mental. A saúde mental vai te levar a respeitar o diferente. Você sabe quem ataca as pessoas que estão em situação contrária à sua? São aqueles que verdadeiramente não temem ao Senhor. Quem teme ao Senhor trata com respeito, inclusive, aqueles que estão mais degradados no pecado, convidando-os amorosamente ao arrependimento e à fé em Jesus. Nossa bandeira não é ir para a rua com cacetes e faixas ofensivas. Não, quem faz isso são os reprovados, são aqueles entregues ao arbítrio do seu coração dominado pelo pecado. Quem faz isso é aceitar a palavra de Deus, Jesus, a verdade. Então, ter mente sadia é você aceitar a palavra de Deus, que vai nortear o teu casamento, a tua administração, o teu ensino, que é os 3 pontos que nós estudamos primeiro, né? Que requer para isso ser o esposo de uma só mulher, ser governante,
ser mestre da sua casa, né? Daqui um tempo eu vou fazer o casamento do Eduardo, né? O Eduardo já vai estar pronto, porque o Eduardo estudou. Eu estudei isso na igreja, pastor. Eu estou pronto, vou casar com a filha do irmão, da irmã, né? Eu não sei qual, mas tem aqui na igreja, tem muitas, né? E eu oro, Senhor, manda meninos, rapazes temente ao Senhor, para casar com as meninas da igreja, né? E um dia desse eu estava agradecendo: Senhor, tu mandaste o Paulo, tu mandaste o Gabriel, né? O João parece estar namorando no outro arraial, mas João é aqui, né? Tu mandaste, porque tem irmão aqui que tem de 3 filhas, e não tem nenhum menino, né? E o meu só sobrou o Mateus já no final, né? Mas o Mateus está lá, né? E o meu sonho aqui, eu estou orando por uma de vocês, meninas, né? Para ser minha nora. O Mateus está vermelho. É mudança de mente, é ter sobriedade. É pecado falar isso? Não fale sobre isso com seus filhos de forma clara, de forma cristalina, né? Nós estamos orando pelo casamento de vocês. Vocês ainda estão pequenininhas, mas nós já estamos orando. Sabiam? Não sabia, né? Nós estamos orando porque nós amamos vocês, moças tementes ao Senhor. Agora, vocês que não temem ao Senhor, vocês que não levam Deus a sério, nós estamos orando também por vocês, para que Deus converta, para que Deus te dê vergonha, para que Deus te salve. Então hoje nós trabalhamos o tema sobriedade, não é? Homens, mulheres, presbíteros são orientados a serem sóbrios, sensatos. E eu coloquei um rosa ali, porque é para as sensatas. Deus, quando requer essa qualidade do ministro, eu queria dizer para você que Ele não requer só do ministro, Ele requer de todo o seu povo. Seja sensato. Ou seja, quase eu engulo o microfone. E aí está lá, não ia, porque o bicho é grande. Mas veja só. Agora vem o microfone bonito. Mas veja só. Sensato é aquilo que os carros têm. Todos os carros modernos, eles têm sensores. Se o sensor estiver com umidade, ou aquele negócio lá que dá, Tota, como é o nome? É uma crostazinha, né? Aí a gente dá na partida, ele fica, tomara que pegue, e não pega, né? Porque o sensor não está bom. Meus queridos, quantas mentes estão falhando, porque não tem sensatez, não tem um bom sensor. Eu queria falar de modéstia, mas eu creio que vale a pena falarmos disso na próxima live, na próxima escola dominical. Quem aprendeu alguma coisa hoje de manhã? Pode levantar a mão para eu saber. Quem não aprendeu nada, diga amém bem alto. Eles não vão ter coragem. Então, nós terminamos bem. Que Deus nos dê sobriedade. Que Deus nos dê uma mente sadia. Vamos cantar ao Senhor. Que Deus nos dê a graça de nos submetermos ao ensino fiel da palavra de Deus. Que sejamos pastores, ministros da palavra, com bom senso, com prudência, para que o rebanho de Deus, os filhos do rei, a igreja amada do noivo, seja edificada, seja abençoada, seja fortalecida na graça do Senhor.